Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like e se inscreve no canal que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. Hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos os créditos ao canal dele e sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Terror total! Ministros do STF saem aterrorizados de reunião com banqueiros sobre a Lei Magnitsky. Bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia para você. Que a sua segunda-feira, a sua semana seja o Magnitskys, porque a minha já tá sendo com essa notícia incrível que eu vou mostrar agora para você. Fica aqui comigo que a cada linha dessa matéria o seu sorriso vai ficar ainda maior. E o melhor eu vou guardar para o final. Eu te prometo que você vai estar rindo à toa de felicidade. Primeiro, lê aqui comigo essa nota que saiu no Lauro Jardim, no jornal O Globo. Ministros do STF estão apavorados com Lei Magnitsky, diz político com acesso direto a eles. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Puxa vida, que pena, hein? Eu fico triste com uma notícia dessas. Senta o dedo aí no like com força se você também fica triste, porque olha, realmente, imagina como deve ser ruim ter suas contas bancárias bloqueadas, a da sua família também, de forma injusta e ilegal, como Alexandre de Moraes fez dezenas, talvez centenas de vezes com centenas de famílias, não é verdade? Só que dessa vez não é nem injusto nem ilegal. Mas calma, calma que melhora. Olha só isso aqui que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo. O que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre a crise com Donald Trump? Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky e as sanções impostas por Donald Trump ao Brasil. Segura aí essa informação, também confirmada agora pela Malu Gaspar, de que os ministros do STF estão extremamente preocupados com a Magnitsky e bora seguir aqui. Além de André Esteves, do BTG, estavam também os representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal, e ainda o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, também foi. Moraes, Mendes e Zanin queriam entender não só como funcionam as sanções da Lei Magnitsky, mas também saber até onde os banqueiros achavam que o Trump poderia ir na sua escalada contra o Brasil. E quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Gente, como deve ser bom ser ministro do Supremo, não é? Se você tem um problema aí com o seu banco, você precisa ir na agência, pegar a senha, esperar na fila, ser atendido por um gerente como qualquer outra pessoa, ou então ligar para aquelas centrais de atendimento horríveis e ficar esperando horas. Ah, mas não. Os ministros do Supremo, não. Eles não. Eles têm reuniões privadas com os presidentes, com os maiores representantes, CEOs dos maiores bancos do Brasil. Tudo para entender a Magnitsky, mas peraí. Ministro Gilmar, ministro Zanin, vocês ainda não entenderam? Depois de todos os recados que o Trump enviou por meio dos seus assessores mais próximos, que foram todos reproduzidos pela própria embaixada americana aqui no Brasil, depois de todas as cartas e mensagens do Trump para o Bolsonaro, o que ainda está difícil? O que está faltando entender? O problema se chama, tem nome e sobrenome, o problema se chama Alexandre de Moraes e os seus abusos. Olha só o que os ministros ouviram aí dos banqueiros. Em uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas lembre que era tensa a reunião, mas a atmosfera ali entre eles era cordial, mais tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar os PIX dos seus clientes, que os bancos que até para autorizar os PIX dos seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Até para PIX, gente.
Isso significa que, mesmo que quisessem, os bancos não poderiam driblar os bloqueios. No momento, as sanções sobre Moraes não chegam a tal ponto, atingem transações com dólar, mas não impedem os seus alvos de usar o sistema financeiro e nem as instituições ligadas ao sistema SWIFT, que executa transferências internacionais. Gente, isso aqui vai dar um problemão para os bancos e eles sabem disso. Eles estão avisados, já saiu no próprio jornal o Globo, na coluna da Mela Megari, uma notícia de que o governo americano entende que a Magnitsky contra Moraes atinge sim todas as transações, não só com dólar. Os bancos brasileiros, se continuarem aí brincando desse jeito com fogo, vão tomar multas bilionárias do governo americano e sanções secundárias. E aí é que o bicho vai pegar de verdade. Isso tudo porque eles quiseram proteger Alexandre de Moraes. Tem vídeo aqui no canal explicando isso. Eu vou deixar o link para vocês na descrição e na tela no final para vocês assistirem depois. Mas chegamos aqui à melhor parte da matéria. Se prepare aí para abrir o seu sorriso e ficar muito contente. Toda essa movimentação mostra o quanto o Supremo está, sim, incomodado, preocupado com a ofensiva do Trump e seus efeitos no Brasil. Mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. Disfarçam, sorriem, mandam um aceno que nem a rainha da Inglaterra, mas estão se carcomendo de preocupação, de tensão. Ministros, olha só, não se preocupe não, viu? É só recorrer. Uma semana Magnitsky para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você é cristão como eu e quer aprender... Primeiramente, eu gostaria de começar esse vídeo nesta segunda-feira desejando a você que me acompanha e toda a população brasileira uma semana Magnitsky. Sim, que nós possamos ter uma semana cheia de alegrias, de esperança renovada e de coisas magníficas que possam acontecer no nosso país. Esse final de semana eu fiz um vídeo mostrando que o verdadeiro protetor, o verdadeiro guardião do Alexandre de Moraes agora não é nem a Alcolumbre. Embora nós tenhamos maioria do Senado favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, 41 senadores, o verdadeiro mentor, o cabeça, o estrategista, aquele que defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes é Gilmar Mendes. E aí sim, atrás de Gilmar Mendes, nós temos o Alcolumbre. É o Gilmar Mendes que orquestra todas as engrenagens deste plano que levou o Brasil a ser considerado internacionalmente como um país que não é mais uma democracia e que sofreu um golpe pelas mãos da Suprema Corte. Bom, dito isso, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já têm reuniões marcadas na Casa Branca essa semana. E aí começa a especulação. O que é que eles vão tratar? Bom, muito se dizia sobre a esposa do Alexandre de Moraes, porque ela seria ali a fonte de renda dele e a pessoa que ele usaria ou estaria usando para desviar, para burlar os efeitos da Lei Magnitsky. Não sei se ela vai ser pauta ou não dessa reunião, mas uma coisa que todo mundo já sabe é que duas novas figuras serão fundamentais neste debate desta semana. E não poderiam ser ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Isso aqui, gente, saiu no Globo. Eu tenho que assinar essa porcaria para poder explicar para vocês. Eu financio a porra do Globo. Gilmar Mendes e Alcolumbre serão foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanções. Olha o foco. Por que eles serão o foco dessa conversa? Esse aqui é o mentor de tudo. É aquele que usou da vaidade do Alexandre de Moraes, sabendo que ele cairia nessa ideia de ser a ponta da lança, enquanto o Gilmar Mendes ficaria por trás, orquestrando ali os bastidores, e Davi Alcolumbre, porque esse sim é a pessoa que no Senado segura o Alexandre de Moraes. Cresce no grupo de Eduardo Bolsonaro a percepção de que o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serão as próximas autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Segundo aliados de Eduardo, e o deputado federal terá na próxima quarta-feira várias reuniões em Washington, e ambos farão parte de assuntos abordados. A avaliação do grupo de Eduardo é que Gilmar Mendes deve ser alvo de uma punição de Donald Trump por não atuar pelo isolamento de Alexandre de Moraes e ajudar na blindagem ao ministro. Já em relação ao Alcolumbre, a negativa de abrir o processo de impeachment contra Moraes, após a oposição chegar a 41 assinaturas de senadores, é o fator que o colocou na mira, segundo interlocutores de Eduardo. Integrantes da gestão Trump passaram a ver o presidente do Senado como mais uma autoridade que blinda Moraes. Então presta atenção.
Blindar, ajudar Moraes se tornou agora o caminho certo para ser sancionado pela Lei Magnitsky. E outras aí que possivelmente virão. Nós temos até agora Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Estas pessoas estão certamente na mira. Quem está na mira também? A Rede Globo. A Rede Globo, ainda mais depois desses arquivos que foram divulgados pelo Mike Benz, ex-funcionário do secretário de Estado, que mostra que a Globo atuou ativamente em parceria com agências americanas para censurar a população brasileira, para perseguir e para defender ações criminosas do Alexandre de Moraes. Gente, o Alexandre de Moraes vai levar tanta gente pro buraco. Não, é sem brincadeira. Ele, nessa sede dele de se tornar essa espécie de ditador judiciário do Brasil, ele vai levar tanta gente, ele vai acabar com a vida de tantas pessoas que ainda insistem em defendê-lo. E o pior de tudo, ele sabe disso, e ao invés de tentar se controlar para não estragar e afetar a vida das pessoas próximas a ele, não, ele quer dobrar a aposta. Só que, quando ele dobra a aposta agora, ele não vai prejudicar apenas a questão financeira da Magnitsky dele. Ele vai prejudicar todas as pessoas que em algum momento já o defenderam, já o elogiaram ou continuam fazendo isso. Eles estão apavorados. Alcolumbre, Gilmar Mendes, esse pessoal do STF está apavorado. Embora diante das câmeras eles falem o contrário, escute, gente, eu tenho um pouquinho de conhecimento do que acontece nos bastidores. Eles estão cagando de medo. Já tem ministro do STF mandando emissário lá nos Estados Unidos, assim, sigiloso, sabe? Para conversar lá, para ver se tem como amenizar a situação dele e se ele pode aí negociar ali, talvez, sei lá, ajudar a entregar os colegas desde que ele fique numa boa. Só que os outros ministros não sabem disso. Eu fico imaginando na hora que os outros ministros descobrirem que tem um ou dois ali que nas reuniões sentam diante deles e falam: vamos para cima, não podemos aceitar, isto é um absurdo. Na hora que acaba a reunião, pega o celular e fala: ô, manda o Joãozinho lá conversar, cara, fala para liberar meu lado aí que eu não tenho nada a ver com esse pessoal, não. Na hora que eles descobrirem que isso está acontecendo, nossa senhora, aí vai ser um salva-se quem puder. Você vai ver, é uma questão de tempo. Não tem como eles ganhar, não tem escapatória para esse pessoal e toda a cadeia de comando vai entrar nessa lupa, tá? Fábio Shor, aquela chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, outros delegados da Polícia Federal que também estão executando essas ordens e perseguições criminosas contra a direita. Estas pessoas vão entender que isso não vai durar mais. Assim, o mundo não está aceitando o que está acontecendo com o Brasil. Não é só Donald Trump. A imprensa internacional já noticiou isso diversas vezes. Então, que nós tenhamos uma semana Magnitsky. Um abraço. Quem está chegando por aqui é o Camisa. Ou, às vezes, não precisa nem comprar. Espero que as autoridades brasileiras acordem. Bom, quarta e quinta, ou seja, depois de amanhã e quinta-feira, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo vão a Washington, a chamada do governo Trump. Certamente vão falar sobre o Brasil, né? Sobre Magnitsky, sobre vistos, sobre situação brasileira. Eu acho que os americanos, Serviço de Informações dos Estados Unidos, até sabem mais, né? Talvez Trump queira ter um depoimento pessoal, assim, mais íntimo, para sentir o calor, a emoção do problema. O Jason Miller, aquele que veio a Brasília fazer uma palestra e foi detido no aeroporto, a mando do ministro lá do Supremo, disse que não vai descansar. Ele postou no X: não vou parar, não vou desistir até que o presidente Bolsonaro esteja livre. Ele foi o estrategista eleitoral da campanha de Trump, agora da última campanha. E o número 2 do Departamento de Estado, né, vale dizer, o vice, o subsecretário de Estado, pôs mais uma mensagem avisando para aqueles que não reagem no Poder Legislativo ao domínio de apenas um ministro do Supremo. Ao não reagir, são solidários a infrações dos direitos humanos.
faz sentido e é uma preparação assim para Magnitsky, porque a Magnitsky é aplicada ao infrator de direitos humanos e todos aqueles que apoiarem o infrator, de uma forma ou de outra, né? Enfim. Agora, vejam só, eu fiquei triste porque meus tempos em Porto Alegre, anos 60, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu trabalhava no cadastro e tinha a ficha da Taurus, né? Trabalhava com exame do balanço da Taurus, o crédito da Taurus. A Taurus se transferiu para São Leopoldo, lá no meu estado também, onde funcionava a Rossi. De boa memória, na minha infância, atirando com o revólver Rossi do meu avô, escondido, né? E agora fico sabendo que a Taurus vai se transferir para os Estados Unidos, onde está 90% do seu mercado. Então vai montar lá as suas armas, que são muito comentadas pelos americanos. Está lá o touro, a Taurus, é um nome que está na boca dos americanos, né? O Taurus Judge, por exemplo, que é uma arma que foi feita para juízes americanos, autodefesa, e está indo para lá. – 2.200 empregos em São Leopoldo. Fala pessoal, como que vocês estão? Vamos estar vendo uma noticinha aqui, mas antes você já comenta aí quem que vai cair na Lei Magnitsky. Comente aí qual vai ser o próximo ministro a cair na Lei Magnitsky aí. Conexão política, radar em alerta. Ministro do STF se reúne com banqueiros para entender o alcance dos impactos da Lei Magnitsky e sanções de Trump. De acordo com Mauro Gaspar, do Globo, Moraes, Gilmar e Zanin tentam dimensionar as medidas do governo dos Estados Unidos e magistrados ouviram que os bloqueios podem se ampliar com inclusão de familiares e núcleos próximos. Em meio à escalada tensão entre Brasil e Estados Unidos, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin participam de uma reunião longa e tensa com banqueiros para tratar dos efeitos da Lei Global Magnitsky e das sanções impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Segundo o texto publicado nesta segunda-feira, dia 11, por Mauro Gaspar, no jornal O Globo, o encontro contou com a presença de André Esteve do BTG, José Vittar do Itaú, Alessandro Thoman Santander, presidente da Federação Brasileira dos Bancos e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, atualmente à frente da Confederação Nacional da Instituição Financeira, e do advogado-geral de União, José Messias. O intuito dos ministros era compreender o funcionamento das sanções e avaliar até onde Trump poderia avançar em sua ofensiva contra o Brasil, além de estimar o tempo de duração dessa pressão. Os banqueiros explicam que, mesmo em transações internas como autorizações de PIX, há sistemas automáticos que checam os clientes estão na lista dos alvos da Magnitsky. Segundo relatam, as restrições atingem operações em dólar, mas ainda não impede o acesso às instituições ligadas ao sistema SWIFT, que processa transferências internacionais. Contudo, alertaram que o cerco pode se ampliar. Um dos executivos avaliou que a situação por hora é corrigível, mas admitiu a possibilidade de que a advogada Viviane Barcia, esposa de Moraes, seja incluída na lista. Na análise dos representantes do setor, outros ministros do STF têm menor probabilidade de serem pede acesso
propriedade nacional, embora não haja previsões seguras sobre as próximas sanções de Trump. A expectativa é de que as tensões se prolonguem por alguns meses. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, comentar aí no vídeo e até a próxima.